Olá pessoal, estou aqui para gravar mais uma videoaula para auxiliar na resolução da atividade sobre características atômicas. Então, todo átomo, todo elemento químico, ele é representado por um símbolo. Então esse Xe aqui é um símbolo de um elemento químico da tabela periódica, que é o xenônio, o nome desse elemento químico, xenônio. Então, todo elemento químico ele tem três características. Ele tem um número em cima, que é representado pela letra A, que é o número de massa. Ele tem um número no meio, que é representado pela letra Z, que representa número atômico. Ou letra P, que é a mesma coisa, número de prótons. Tanto faz falar número atômico como número de prótons. E ele tem uma letra embaixo, que é representada pela letra N, que representa o número de nêutrons. Então, temos aqui as fórmulas ao lado. Por exemplo, para eu calcular a massa, eu vou somar número atômico com número de nêutrons. Para eu calcular número atômico, eu vou subtrair número de massa menos número de nêutrons. E para calcular número de nêutrons, eu vou subtrair a massa menos número atômico ou número de prótons, que é a mesma coisa. Número atômico é igual a número de prótons. A única diferença é no íon. Ou seja, quando for um íon, certo? E não for um átomo neutro, como a gente tem aqui, ele vem uma carga em cima do elemento químico, então vai ocorrer uma variação no número de elétrons. Mas aqui a gente está vendo apenas característica de um átomo neutro representado por um elemento químico. Então aqui eu tenho um exemplo para facilitar a resolução da atividade para vocês. O exemplo diz o seguinte: calcula o número de massa atômico, prótons e nêutrons nos elementos químicos abaixo. Então na letra A, se você observar, aqui eu tenho um símbolo que é o elemento sódio. Acima eu tenho um número de massa, no meio eu tenho um número de atômico ou número de prótons, e eu quero calcular os nêutrons. Eu já coloquei aqui pela letra N, vermelha, porque eu quero o número de nêutrons. Então, pela fórmula, para calcular, você baixa subtrair a massa menos atômico. 23 menos 11, eu vou ter como resultado 12. Então, meu número de nêutrons vai ser 12. Meu número de massa 23, meu número atômico 11, número de prótons 11 também, porque atômico e prótons são iguais. Na letra B, eu tenho aqui número atômico no meio, número de nêutrons embaixo e eu quero calcular a massa. Então eu vou somar. Toda vez quando eu quiser calcular a massa, eu somo. 20 mais 20 vai dar 40. Então minha massa vai ser 40. Letra C. Eu tenho o número de massa em cima, eu quero saber o número atômico no meio e eu tenho o número de nêutrons embaixo. Aí quando eu quero saber atômico ou número de prótons, certo? Que é a mesma coisa, eu subtraio. 32 menos 16 vai dar 16. Então meu número atômico é quanto? 16. E quanto é meu número de prótons? 16 também. São iguais, certo? Na letra D, eu quero o número de massa. Eu tenho um atômico no meio e eu tenho nêutrons embaixo. Então, para achar massa, basta somar. 53 mais 74, eu vou ter como resultado 127. Então, nesse elemento químico aqui, que é o iodo, eu tenho uma massa 127. Nesse elemento que é o enxofre, eu vou ter número atômico 16. Nesse elemento que é cálcio, eu vou ter a massa 40. Na minha letra E, eu tenho aqui o silício, em cima número de massa, eu quero saber o do meio, que é o número atômico, o número de prótons, e embaixo é o número de nêutrons. Então, para saber o atômico ou o número de prótons, eu subtraio. 28 menos 14, eu vou ter como resultado 14. Então, meu número atômico é 14. Meu número de prótons também é 14. Porque número atômico e número de prótons são iguais. Na letra F, eu tenho o elemento cloro.
massa 35, número atômico 17 e eu quero calcular os nêutrons. Então, pessoal, basta você subtrair. Ó. 35 menos 17 vai ter como resultado 18. Ou seja, o meu número de nêutrons é igual a 18. Na letra G, eu tenho o elemento potássio, representado pela letra K, e em cima, número de massa, no meio, número atômico, que eu quero saber, e embaixo, número de nêutrons. Então, qual é o meu número atômico? Eu subtraio 39 menos 20, vai ter como resultado 19. E meus prótons também é 19, certo? E na letra H, eu tenho o elemento fósforo, representado pela letra P, e eu quero saber meu número de massa, que é a letra A. Então, aqui no meio é número atômico, prótons, que é 15, embaixo nêutrons. Para eu saber a massa, basta eu somar 16 com 15, vou ter como resultado 31, que é o meu número de massa. Então, pessoal, espero que essa breve explicação venha contribuir para a resolução da atividade. Até a próxima.